Olá, é uma alegria poder compartilhar este momento de reflexão e aprendizado. Hoje nós falaremos sobre um tema que transcende as águas profundas do nosso próprio ser e nos convida a uma jornada espiritual profunda dentro de nós mesmos. O pescador de homens. Que Jesus quis dizer quando falou sobre o pescador de homens. Vamos lá. Eu escrevi algumas reflexões minhas com relação a esse assunto e vou ler aqui e vou comentar com vocês. A metáfora das águas profundas. Jesus usou uma expressão que é uma metáfora quando ele quis dizer que chamou Pedro para se tornar um pescador de homens, né? Imagine-se à beira de um grande oceano. Jesus, ao se proclamar o pescador de homens, ele utiliza uma metáfora que nos convida a mergulhar nas águas profundas do nosso próprio ser. Essas águas representam o vasto oceano da alma humana, repleto de mistérios, desafios e potenciais. Observe que quando Jesus se proclamou o pescador de homens, ele nos convida realmente a imaginar a vida de um pescador, ele na condição do pescador, nós na condição dos peixes a ser pescado. Mas uma coisa importante é que quando ele traz essa realidade para o oceano, que é gigante, que é a parte mais extensa do nosso planeta, porque todo mundo sabe que a Terra tem 30% de terra e o restante é água, e são os oceanos. Jesus nos convida a mergulhar dentro de nós mesmos. E quando ele diz que é o pescador de homens, ele manda que a gente olhe e observe as nossas águas. Se analisarmos a vida de um pescador hoje, o pescador, ele entende da pesca, ele sabe conduzir o seu barco em meio às ondas do oceano, ele sabe e conhece um pouco do peixe que vai ter ali. Mas o que faz ele se tornar um pescador e ele conseguir ter êxito em ir e voltar e passar tantos dias no mar e depois voltar para a terra firme, na verdade, é o conhecimento e a habilidade das águas. É o que Jesus nos refere nesse momento. É para nós olharmos nas águas profundas da nossa própria alma, onde nós estamos na condição de espíritos, de alma, porque nós sabemos que esse corpo físico está aqui, presente, que todo mundo vê e pode tocar, mas quem nós somos de verdade, onde nós estamos, em qual oceano nós nos encontramos, essas águas que são tão misteriosas e tão profundas, que são as águas da nossa própria alma, do nosso próprio ser. Mesmo com tanta revelação de algumas religiões sobre a imortalidade da alma e sobre o mundo espiritual, ainda é muito, muito pequeno o nosso conhecimento com relação a isso. Nesse primeiro momento, Jesus nos convida a mergulhar. Quando ele usa a metáfora das águas, né, e o pescador, ele nos convida a mergulhar nessas águas profundas, que é nós mesmos. Quão desconhecido nós somos ainda. Quão desconhecido nós somos ainda. Às vezes, nós sabemos mais da vida dos outros do que da nossa própria vida, porque muitas vezes nós temos preguiça. Além de preguiça, nós temos medo de olhar para dentro de nós mesmos e começar a nos descobrir que somos tão imperfeitos ainda e que temos tantas coisas ruins dentro de nós mesmos. Esse medo faz com que a gente não queira mergulhar dentro desse oceano, dentro dessas águas
que habitam em nós. Então Jesus, nessa primeira parte, quando ele se proclama que ele é o pescador de homens, ele nos deixa essa reflexão, quando ele traz a gente para esse universo imaginário do oceano, do mar, do pescador e do peixe. E aí, a arte da pesca, eu separei aqui outro trecho. Assim como um pescador habilidoso utiliza diferentes iscas para atrair uma variedade de peixes, Jesus utiliza o amor, a compaixão, a sabedoria, os exemplos, como os iscas espirituais. Ele nos convida a conectarmos uns aos outros, por meio desses fios invisíveis de compreensão e empatia, formando uma teia de relacionamento significativo. Jesus usa a arte da pesca para nos ensinar. E através disso, ele fala que um pescador habilidoso utiliza diferentes iscas. Jesus utilizou quais iscas? A benevolência, o perdão, a compaixão, o silêncio. Eu acho que é uma isca maravilhosa, que nós poderíamos usar mais, né? O silêncio também é uma isca fantástica. Muitas das vezes as pessoas querem saber de você algumas coisas, querem que você tenha resposta para tudo, e às vezes você só com silêncio já responde muita coisa, não é? Então, nesse momento, Jesus mostra as habilidades que tem que ter, que temos que ter. No princípio, ali no começo, Jesus se coloca como pescador de homens, e agora ele já começa a nos mostrar quais iscas ele usou para pescar cada um de nós, e ainda continua pescando. Quantos e quantos ainda hoje caem nessa isca e nessa rede maravilhosa que é a do Cristo? Muitos ainda estão fugindo, muitos ainda não querem, por medo, por desconhecer a maravilha que é conhecer e ter esse encontro com a sabedoria divina que é a de Jesus, e ainda fogem dessa rede maravilhosa que ele joga todos os dias dentro dos nossos corações. Mais para frente aqui, ele fala do chamado e a transformação. Agora, Jesus vai nos chamar para ser o pescador, para contribuir com ele nessa pescaria. Nós estávamos na condição de peixe a ser pescado por ele, mas ele já nos ensinou agora quais iscas nós temos que usar para também fazer a nossa pescaria e contribuir no todo como um geral, para a evolução humana. E agora ele nos convida a essa transformação. Quando Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim, pois eu vos farei pescador de homens, ele estava convocando-os a uma jornada de transformação, uma jornada que implica em abandonar as redes antigas, representando os padrões do pensamento limitado, e abraçar uma visão mais ampla e espiritual da vida. Quando Jesus nos convida a ser pescador de homens, ele está dizendo: agora vocês deixem tudo que vocês aprenderam até agora, que eu vou mostrar a vocês como vocês vão fazer para vocês também se tornarem o pescador de homens. Perceba que ele nos ensinou quais são as iscas, e agora ele fala que é para nós deixarmos os métodos antigos, as redes antigas, e usar as redes novas. E nós começamos a pensar sobre isso e analisarmos quanto tempo nós perdemos com relação a continuar pescando, né? Temos que abandonar as mazelas, que são as redes antigas, os costumes antigos, e viver uma vida mais espiritualizada, uma vida mais espiritual. Essas são as redes que nós devemos jogar fora, porque ainda somos muito presos à matéria. Muitos de nós ainda somos que nem Tomé, só acreditamos naquilo que podemos ver e que podemos tocar. Mas Jesus, quando ele nos convida a ser
esse pescador, ele nos convida a uma transformação dentro de nós. Portanto, é preciso que nós nos esvaziemos dessas coisas ainda ruins que existe dentro de nós, tantos pensamentos negativos, essa falta de crer e de acreditar até depois do fim. Com tão pouco nós, seres humanos ainda encarnados nessa carne aqui que vai apodrecer, somos tão medrosos e desistimos tão logo a primeira dificuldade aparece. E Jesus está nos convidando a fazer essa transformação para sermos ainda mais fortes, para poder nos tornarmos esse pescador de homens que ele o chamou. Porque você perceba que ele na pescaria, naquele momento que ele chega na beira da praia, Pedro tinha tido uma noite terrível. Pedro passou a noite toda e nada conseguiu pegar. Nos coloquemos hoje no lugar de Pedro. Quantas vezes nós passamos o dia inteiro com a expectativa de conseguir algo e nós estamos batalhando, lutando, fazendo de tudo e no final não conseguimos. E nós pensamos muitas das vezes, porque somos humanos e falhos, em desistir. Mas de repente aparece um homem na margem, na beira da praia, e Pedro, um pescador de nascença, muitos anos de pescaria, se depara com aquele carpinteiro humilde que o convida a voltar para o mar, a voltar para aquele mesmo lugar onde tudo deu errado. Muitas das vezes Deus e o universo vai fazer você voltar para onde tudo deu errado, que é para você agora dar certo e você entender que é necessário você acreditar e confiar até depois do fim, porque com Deus é assim. Nós precisamos acreditar. Se você voltar no Evangelho, você vai perceber que toda vez que Jesus curava alguém, primeiro ele perguntava se a pessoa queria ser curado, porque primeiro tem que partir de nós, e muitas das vezes nós precisamos voltar lá e não desistir. Mas observe, Pedro olha aquele carpinteiro que aparentemente já demonstrava que não entendia nada de peixes nem de mar, mas o carpinteiro diz: eu vou com você. E Pedro ali, acho que na cabeça de Pedro ficou dizendo: quem é esse cara para vir falar de peixe comigo? E aí Jesus vai e conversa e manda Pedro jogar a rede. E quando Pedro puxa a rede vem repleta de peixes. É isso que Jesus faz com que a gente acredite nele. Foi a isca que ele jogou, foi o amor, foi a paciência. Então, mais para frente aqui, ele vem nessa mensagem nos falar sobre a paciência que um pescador tem que ter. Olha só, no começo da nossa conversa, Jesus se colocou como pescador de homens, fazendo com que nós refletimos sobre nós e sobre em quais águas nós estamos na condição de peixe, na água da alma, no oceano da alma, das incertezas que nós temos pela frente. Depois, Jesus nos ensina a arte da pesca, dizendo para nós qual isca nós devemos usar, porque um pescador habilidoso usa várias iscas para pegar diferentes tipos de peixe. Depois ele nos convida a essa transformação, que é a gente jogar os nossos métodos antigos, nossas impurezas, nossas imperfeições, para viver uma vida nova e mais espiritualizada. E agora ele vem nos falar sobre a paciência. A pesca requer paciência. Da mesma forma, o caminho espiritual exige que cultivemos a paciência conosco e com os outros. O pescador de homens aguarda pacientemente enquanto navegamos pelas águas da vida, enfrentando tempestades e descobrindo nossa verdadeira essência. Observe que nós vamos ter que ter paciência.
Observe que quando Jesus nos joga nesse universo da pesca, ele nos diz que temos que ter paciência, porque um pescador tem paciência. Ele joga o anzol ali com a sua isca e passa o dia inteiro ali com aquela paciência, esperando ser fisgado. E ele também nos diz, quando ele nos joga nesse universo, usa essa frase, que nós também vamos ter tempestade, que vamos ter dificuldades, mas vamos cada vez mais, através dessas dificuldades, se nós tivermos a paciência de um pescador, vamos encontrar e vamos descobrir cada vez mais a nossa verdadeira essência. Olha que coisa linda. O simples fato de Jesus nos trazer no sentido figurado e nos colocar na condição de peixe, ele pescador e nós peixe, ele nos convidou a mergulhar no oceano da nossa alma, depois agora nos ensina a ser o pescador e nos ensina todas as técnicas para usar, e uma delas é a paciência. E principalmente na hora da tempestade, na hora que as coisas apertam, é onde a gente tem que ter mais paciência, fechar os nossos olhos, colocar tudo na mão de Deus. Eu costumo dizer uma frase seguinte, que quando você fizer tudo, você fez de tudo, você tentou de um jeito ou de outro, e nada deu certo, vá para casa, descanse, acalme o seu coração, fique tranquilo, porque se você fez tudo e não deu certo, agora é com Deus, porque tem coisa que foge da nossa alçada. O ser humano aprendeu em tudo pesquisar, em tudo ele mesmo fazer, que ele acha que todas as coisas ele pode resolver, e muitas das vezes nós não precisamos resolver, nós só precisamos acreditar e confiar até depois do fim, porque tem um Deus que tudo pode e que tudo pode fazer, mas nós, por nossas imperfeições e nossa fraqueza, nós esquecemos disso. Então Jesus também nos fala da paciência que temos que ter na hora das tempestades. E por último, ainda trazendo nessa metáfora da pescaria, eu venho falar sobre a partilha. Em nossas jornadas espirituais, somos todos pescadores. Então, vamos lá. Quando um pescador recolhe seus peixes, ele os partilha com a comunidade. Da mesma forma, ao descobrirmos nossa verdadeira natureza espiritual, somos chamados a compartilhar esses conhecimentos e amor com nossos irmãos. É na partilha que encontramos o significado do crescimento coletivo. Quando Jesus convidou os seus discípulos a se tornarem pescadores de homens e também nos convida, Jesus está dizendo que nós temos também que partilhar. Partilhar do quê? Dos nossos conhecimentos, partilhar de tudo aquilo que nós aprendemos, partilhar de tudo aquilo que Ele nos entrega, porque quando nós mergulhamos dentro do oceano da nossa alma, nós vamos descobrir muitas coisas, e grande é aquele que, ao subir a montanha e desfrutar daquela imagem linda do horizonte, percebe que seus irmãos ainda estão lá embaixo, e vai lá dar a mão e dar a fórmula de como subir. Isso é partilhar o conhecimento. Mesmo assim é com a vida. Quando nós descobrimos mais sobre a verdadeira essência espiritual que temos e quem nós somos, para onde vamos e o que é que nós estamos fazendo aqui, é preciso que nós partilhemos disso com os nossos irmãos. Então, para nossa conclusão, em nossa jornada espiritual, somos todos pescadores de homens, buscando compreensão, amor e conexão. Que possamos, como verdadeiros discípulos, lançar nossas redes nas águas profundas da alma, guiados pela luz do amor,
e da sabedoria, que juntos possamos colher uma abundante colheita de compaixão, paz e harmonia. Que nós, daqui a algum tempo, possamos ouvir falar dentro do nosso coração a voz meiga do Mestre Jesus, nos convidando a ser esse pescador de homens e contribuir com o seu evangelho, contribuir com o seu ministério de amor, que nós possamos ser como Pedro, que há muitos anos atrás ouviu a voz do Mestre dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E se por um acaso, algum dia, algum momento, você ouvir essa voz, chamando o seu nome e perguntando se você o ama, você vai responder que sim. E ele vai te dizer: então apacenta as minhas ovelhas. Precisamos contribuir cada vez mais para o bem-estar de cada um. Que nesse vídeo, o meu propósito, o meu objetivo é por 1 minuto ou por 1 segundo, sequer, fazer você refletir e pensar um pouco melhor sobre as coisas de Deus. Não somos perfeitos, mas é necessário que busquemos a perfeição. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser amanhã, talvez não seja nessa vida, mas Deus está conosco todos os momentos. Fiquem em paz, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem deixar algum tema que vocês querem que a gente faça um comentário, aqui embaixo nos comentários tá aí, ok? Obrigado, curtam e compartilhem.